Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Uma dúvida que surge tanto entre quem estuda a psicanálise no seu início, quanto entre as pessoas que pretendem ser pacientes de uma análise, é quanto tempo dura a análise. Afinal, vemos análises que levam meses e outras que levam até mesmo anos. Então, quanto tempo dura o processo psicanalítico? A respeito disso, Freud, em um livro dele de 1913, traz uma frase que é bastante ilustrativa. Citando um outro autor, ele afirma o seguinte: quando o caminhante perguntou quanto tempo teria a jornada, o filósofo simplesmente respondeu: caminha, e justificou sua resposta aparentemente inútil com o pretexto de que precisava saber a amplitude do passo do caminhante antes de lhe poder dizer quanto tempo a viagem duraria. Nesse sentido, é bastante ilustrativo essa frase que o Freud usa, esse pequeno trecho de texto, porque realmente é assim dentro da psicanálise. Não é possível se saber quanto tempo durará a análise do paciente, porque esta depende dele. Então, a análise do paciente ela depende do empenho, do quanto ele está disposto a se colocar na sua análise e a fazer a análise, porque afinal a análise ela é feita em suma pelo próprio paciente. O terapeuta ele tem a função de auxiliar, de dar alguns direcionamentos, fazer alguns apontamentos, mas quem de fato vai se analisar é o próprio paciente. É ele quem traz o conteúdo, é ele quem confirma ou nega as interpretações do psicanalista. Então, devido a esse fator da análise depender muito mais do paciente do que do terapeuta, e o fato de cada paciente ter a sua singularidade, portanto, se portar de um modo diferente dentro da terapia, tudo isso faz com que não seja possível delimitar com clareza quanto tempo irá durar uma análise psicanalítica. Diferente de algumas outras abordagens que têm um cronograma um pouco mais não diria fechado, mas mais notável. É possível se estabelecer um mínimo e máximo de sessão em algumas abordagens, algumas formas de se trabalhar com a psicologia, é possível delimitar um pouco melhor. Já na psicanálise, devido o maior empenho em trabalhar ser do paciente, não é muito influente a competência do terapeuta no tempo de terapia. Então não é porque um paciente levou meses e outro levou anos e foram atendidos por terapeutas diferentes que necessariamente o terapeuta que atendeu aquele paciente que em meses resolveu suas questões é melhor do que aquele que levou anos, porque o mesmo terapeuta vai ter pacientes com tempos de análise muito diferentes. O próprio Freud, por exemplo, teve pacientes que fizeram análise dele com ele, aliás, por alguns meses, e outros que permaneceram ao seu lado por anos fazendo análise. Então, não tem necessariamente uma ligação direta com a competência do terapeuta, mas sim uma ligação com o empenho do analisando, dentro da sua análise, e também uma relação com o recalque desse analisando. Então, quanto menos empenhado ele estiver e maior for o seu recalque, mais tempo vai levar para ele conseguir realmente chegar a algum lugar com a terapia psicanalítica. Ele conseguir, de fato, fazer a análise desses conteúdos que o incomodam e ressignificá-los. Isso, então, um pouco a respeito aí do tempo de percurso da terapia. No caso da psicanálise é realmente muito relativo e, como eu mencionei, não necessariamente que o paciente estar levando um tempo longo para ser findada a sua análise, não que isso tenha necessariamente relação com a competência do seu psicanalista. Ou por mais competente e empenhado que o psicanalista for, se o paciente não estiver pronto para trabalhar com aqueles conteúdos e não estiver decidido a trabalhar com aquilo, encontrará uma resistência e o psicanalista não poderá
fazer o seu trabalho de um modo tão rápido, porque na psicanálise não se apressam as coisas, é respeitado o tempo do próprio paciente. Ele é quem tem que estar no tempo de trabalhar os seus conteúdos e ele tem que querer trabalhar. Um dos principais fatores trabalhados pela psicanálise é o desejo. Então o paciente ele tem que ter o desejo de trabalhar com aqueles conteúdos e o desejo de se resolver com esses conteúdos. Do contrário, ele acaba inviabilizando o trabalho do psicanalista. É isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.